Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam muito bem-vindos ao módulo prático aqui do curso de Aprenda OpenFOAM na Prática. Nesse primeiro módulo prático que a gente está vendo, nosso objetivo é entender como que a gente consegue rodar uma simulação no OpenFOAM logo depois de ter instalado. Então, para essa aula aqui, eu estou utilizando a versão 21.06 do OpenFOAM, que eu instalei no meu Windows, utilizando o WSL como maneira de trabalhar. Quando a gente acaba de instalar o OpenFOAM, a gente está se acostumando aqui com muitas coisas novas, tanto CFD, como também trabalhar com uma interface de terminal aqui para muitas pessoas, que não é uma coisa muito comum. Então o objetivo dessa aula é entender como que é a estrutura de uma simulação no OpenFOAM e como que a gente consegue acessar esses tutoriais e começar a trabalhar com eles de maneira mais simples. Então nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com um tutorial muito simples chamado Cavity. Esse tutorial ele é um escoamento 2D em uma cavidade, onde a gente vai ter um cisalhamento na parede de cima, e a partir disso a gente vai conseguir entender como que é a configuração básica de um caso no OpenFOAM. E aí fica a pergunta, né? A gente acabou de instalar o programa, a gente sabe qual versão a gente instalou, no meu caso aqui é a versão 21.06, instalei aqui, atualizei a versão aqui para eu conseguir ter acesso aos comandos do OpenFOAM, e agora eu quero rodar tutoriais. Como que eu faço isso, né? O OpenFOAM ele tem vários arquivos e vários atalhos que a gente pode utilizar que vão ter informações muito úteis para a gente. Então, se eu digitar o comando tut aqui, automaticamente o OpenFOAM vai me levar para essa pasta de tutoriais do OpenFOAM, que vão ajudar muito a gente ao longo do nosso aprendizado. Se a gente digitar o comando ls aqui, o que vai acontecer? A gente vai conseguir listar as diferentes opções aqui de tutoriais que a gente tem acesso. Existem várias opções e também variantes desse comando. Se eu digitar L, por exemplo, aqui ele vai ter uma sintaxe um pouco diferente, etc. E aqui nosso objetivo vai ser o quê? Vai ser entrar numa pasta chamada Incompressible. Aqui vão ter tutoriais de escoamentos incompressíveis do OpenFOAM. Vocês devem ter reparado que quando eu digitei Incompressible, eu passei um pouco rápido, né? O terminal completou a minha palavra. Como é que eu faço isso? Se eu digitar, aqui por exemplo, eu vou ter uma pasta que eu quero entrar chamada Icofoam. Ao invés de eu escrever Icofoam de maneira completa, como eu acabei de fazer, eu posso simplesmente escrever as primeiras letras e digitar Tab. Quando eu digitar Tab, o terminal vai automaticamente completar a minha entrada, caso seja possível. Entrando nessa pasta Icofoam aqui, a gente vai ver três pastinhas que são importantes. Para agora, o que é importante é essa pasta Cavity aqui, que vai ter o tutorial que a gente vai rodar hoje. Nessa pasta Cavity, vocês vão ver vários arquivos e vários diretórios que a gente pode acessar. Existe cell run, existe cell clean, são basicamente scripts que servem para rodar automaticamente a simulação, e a gente tem também três diretórios que são variantes da simulação aqui que a gente vai rodar. Para hoje a gente vai rodar somente esse caso base, esse Cavity aqui. E para isso, né, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar entender a estrutura básica de um caso no OpenFOAM. Uma simulação no OpenFOAM sempre vai ser definida por três arquivos, né? Ela está 100% descrita aqui nessas três pastas, a zero, a constant e a system. Essas três pastas juntas vão ter as informações que eu preciso para rodar a simulação. Então, né, o que a gente vai precisar fazer? Vocês sabem, né, que a simulação CFD ela precisa de um domínio para atuar. E esse domínio tem que ser discretizado na forma de uma malha. Eu vou rodar aqui um comando que serve para a gente conseguir gerar a malha do nosso problema. E para esse caso específico aqui, eu vou utilizar uma função padrão do OpenFOAM, que a gente vai se acostumar com o tempo, que é o comando blockmesh. A gente já vai ver como é que a gente consegue fazer para configurar ele. Vocês veem aqui que eu rodei o comando blockmesh, ele está fazendo aqui o comando, e aí vocês podem ver que já terminou aqui, está no seu final. E quando eu chego nesse final desse comando aqui, vocês vão ver que ele vai printar para mim na minha tela que ele gerou uma malha de maneira bem sucedida. Essa malha tem 400 células, que a gente pode ver aqui. Essa malha com 400 células vai ter três contornos, esse moving wall aqui, que é uma parede móvel, vai ter um conjunto de paredes fixas, e vai ter esse contorno aqui chamado front and back. E agora, o que eu consigo fazer para começar a ver a minha simulação? Eu dei um clear aqui para limpar meu terminal um pouquinho, ficar um pouco menos poluído. E agora o que eu vou fazer? Eu quero poder visualizar o meu domínio que eu gerei de maneira gráfica, né? Quando a gente está no Windows, é muito recomendável a gente utilizar o Paraview, que é um software muito poderoso para processamento, de maneira por fora. Ou seja, a gente pode baixar ele aqui, baixei aqui o Paraview, e aqui eu vou chegar com uma tela, conforme eu carregar o programa, né? Vai abrir uma tela aqui, que é essa tela que a gente está vendo,
E essa tela, ela tem uma interface em branco aqui, que eu posso abrir arquivos. Isso aqui serve para a gente pode processar imagens, simulações de diferentes programas, né, comerciais ou OpenFOAM também, malhas. Então isso aqui é muito versátil. Mas como que a gente vai conseguir abrir essa simulação, né? Existem várias alternativas. Eu estou ensinando essa aqui porque é uma alternativa muito mais prática para quem está no Windows. Para quem está no Linux, a gente pode dar um jeito aqui de utilizar o ParaView pelo próprio terminal, que fica mais fácil. Mas pelo WSL, isso às vezes pode ser um pouco mais complicado e essa maneira é mais universal. Como é que eu vou fazer para conseguir visualizar a minha simulação? Eu vou precisar usar um comando touch aqui. Esse comando touch ele vai criar um arquivo em branco. E eu vou criar um arquivo em branco aqui que eu vou chamar de cavity, que é o nome da nossa simulação, .fon. Agora que eu rodei esse comando, se eu dar ls de novo, vocês vão ver aqui que eu tenho um arquivo que eu criei. Não tem nada dentro dele, é um arquivo vazio, mas que tem essa extensão .fon. E isso aqui vai servir para a gente conseguir abrir essa simulação no ParaView. E aí fica a pergunta, né? Como que eu faço para acessar os dados do meu OpenFOAM pelo Windows, né? Lembrando que o nosso OpenFOAM foi instalado em um diretório aqui com o WSL, que fica uma instalação à parte. Nas versões mais recentes do WSL, a gente pode utilizar esse comando aqui, explorer.exe. Esse comando ele seria nada mais nada menos do que aquele menu que a gente usa para poder ver os arquivos do Windows. Se eu digitar esse comando, espaço, ponto, vocês vão ver aqui que ele vai abrir para a gente exatamente o local em que a gente está no WSL. Então aqui tem o nosso cavity.fon e com isso aqui o que eu posso fazer? Eu estou com o meu ParaView aberto, eu vou simplesmente pegar essa pasta que a gente abriu e eu vou arrastar esse cavity.fon para cá. E olha só, a gente acabou de abrir o nosso domínio. Esse domínio aqui é um quadradinho, né? Vamos poder entender um pouco melhor a geometria do nosso problema agora. E essa maneira aqui é uma maneira muito prática de poder visualizar esses detalhes aqui e acessar arquivos de maneira rápida com o Windows. Se eu habilitar aqui em cima a opção Surface with Edges, eu vou poder ver a malha do meu problema. Então vocês devem lembrar, né, que numa simulação CFD, a gente tem um domínio geométrico, né, que foi discretizado e na forma de uma malha. Então cada quadradinho aqui tem um centroide, vai ter informações aqui que são relevantes para a gente poder resolver esse problema. E aqui, né, eu posso ver também minhas condições de contorno. Então o que eu posso fazer? Eu posso desabilitar essa opção Internal Mesh aqui e habilitar, por exemplo, a opção Fixed Walls e a opção Moving Wall e essa opção Front and Back aqui, que são justamente nossos contornos. Parece que nada mudou, mas se eu habilitar aqui agora a opção VTK Block Colors, olha o que vai acontecer, né? Vai ter cores diferentes aqui, indicando cada contorno. Então nesse problema aqui, em verde, a gente tem aquele patch Front and Back, que a gente comentou que foi criado. Esse patch Front and Back aqui é uma maneira do OpenFOAM dizer que essa direção aqui, que está perpendicular a essa face, ou seja, a direção Z, ela não vai ser resolvida na nossa simulação. A gente vai resolver só para X e para Y. Em vermelho aqui, a gente tem paredes que vão estar fixas. E aqui em branco, aqui em cima, eu tenho uma parede que eu vou botar como deslizante. E essa parede deslizante que vai motivar o meu escoamento aqui a acontecer. Então essa maneira de visualizar no ParaView é muito útil para a gente conseguir entender o nosso problema. E aí com isso aqui a gente vai conseguir voltar para o nosso terminal com um pouco mais de contexto. Beleza, agora a gente sabe qual que é o nosso domínio computacional, a gente sabe que simulação a gente quer fazer, mas fica a pergunta, né? Como é que eu rodo uma simulação no OpenFOAM? E o mais importante que isso, como é que eu configuro e entendo o que eu estou fazendo, né? Essas três pastas aqui, Zero, Constant e System, cada uma ela vai ser responsável por um aspecto da simulação. A pasta 0 ela vai conter as informações associadas às condições de contorno para as variáveis que a gente vai resolver. A pasta Constant ela tem as informações associadas a propriedades como, por exemplo, a viscosidade, a gravidade, entre outras coisas. E já a pasta System ela serve para a gente controlar a simulação de uma maneira um pouco mais externa, né? Então ela teria todos os métodos de discretização, ela vai dizer quando que a minha simulação começa e quando que ela termina, quais algoritmos eu vou utilizar. Então essas três pastas que são alicerces da simulação. Vamos começar aqui pela pasta 0, né, utilizando esse comando cd aqui, e vamos ver o que tem dentro. Vocês vão ver que vão ter dois arquivinhos aqui. Esses arquivos eu posso acessar tanto pelo terminal
ou caso vocês prefiram, vocês podem abrir eles por aqui fora. Eu vou utilizar o terminal aqui só para a gente poder se acostumar um pouquinho com a interface. Se eu digitar agora o comando nano no terminal, o nano é um editor de texto que eu posso utilizar, existem vários outros, vocês podem usar da preferência de vocês. E aqui eu vou abrir esse arquivo U. Se a gente vê ele aqui agora, vamos dar uma observada aqui em como é que ele é estruturado. Vocês vão ver aqui que ele tem um header aqui, né? Esse header ele vai ter a informação da versão, ele vai me dizer qual que é o tipo do meu objeto. Então a gente sabe que isso aqui é um campo vetorial, né? Um Vol Vector Field quer dizer que isso é um campo vetorial armazenado no centroide de uma célula, ou seja, vai estar no meio daquele volumezinho da nossa malha. Aqui a gente consegue ver as dimensões do nosso problema. Essas dimensões aqui, elas são uma lista de expoentes, né? Existe uma tabelinha que vai ter várias unidades aqui no SI, e cada uma com um expoente. Então, por exemplo, esse primeiro zero aqui seria quilo, esse segundo aqui é metro, e esse aqui é segundo. Então, por exemplo, a gente tem que a dimensão desse problema aqui, ele é metro elevado a 1, né? Ou seja, metro mesmo, vezes segundo elevado a menos 1. Ou seja, metro dividido por segundo. Faz todo sentido, já que isso aqui é a velocidade. Se a gente descer agora, a gente vai ver um campo aqui chamado Internal Field e outro campo aqui chamado Boundary Field. Esse campo aqui, Internal Field, para que ele serve? Ele vai servir para a gente poder ver o que vai ser o nosso campo interno no início da simulação. Ou seja, quando começar a simulação, qual que vai ser a velocidade no meio do meu domínio? A gente vai definir isso aqui como começando como parado, ou seja, tudo aqui vai ser 0, 0, 0. Se eu olhar aqui para o Boundary Field agora, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma entrada para cada contorno. Vocês devem lembrar que tinham 3 contornos, né? Tinha um Moving Wall, tinha um Fixed Walls e tinha um Front and Back. Esse Front and Back, né, eu comentei que ele serve para a gente dizer que o OpenFOAM não vai resolver a direção perpendicular a essas faces. Então existe um tipo de condição de contorno específico aqui chamada Empty. Nos outros casos, o que a gente vai definir? A gente vai definir que a parede deslizante ela vai deslizar numa velocidade de 1 metro por segundo em x, como está dizendo aqui, uma condição de valor fixo com valor uniforme igual a 1, 0, 0. E já a parede fixa de walls, eu vou aplicar uma condição de não deslizamento. Beleza, a gente acabou de ver aqui o arquivo U. Vamos ver agora o arquivo P, que seria a pressão. A pressão vai ser também um outro arquivo similar, né? A pressão é um campo escalar aqui. Aqui a gente tem as unidades da pressão. Caso vocês estejam atentos, vocês vão perceber que essa unidade não é exatamente a pressão. Isso acontece porque esse algoritmo que a gente vai usar resolve uma pressão modificada, que é uma pressão dividida pela massa específica. E além disso, como o nosso caso vai ser incompressível, nossa pressão aqui é zero, não uma pressão absoluta. Pode ser uma pressão somente relativa ali a algum referencial, não tem problema. E aqui a gente vai usar uma condição de contorno chamada gradiente zero. Essa condição a gente vai poder ver com mais calma nos próximos cursos, mas o que ela significa em essência? Ela quer dizer que o gradiente entre uma face e um centroide, né? Ou seja, se a gente voltar para a malha aqui e observar aqui em cima, aqui no meio desse quadrado tem um centroide. O gradiente entre o centroide e essa face aqui, por exemplo, ou essa face aqui de cima, vai ser zero, ou seja, não vai existir variação do centroide para essa face. Isso é uma maneira da gente conseguir definir que o valor dessa face aqui vai ser igual ao valor que for resolvido aqui no centroide. E aqui no Front and Back também vamos utilizar o Empty. Com isso, a gente definiu nossas condições de contorno para o problema. E a gente vai conseguir agora estabelecer a física dele. Indo agora para a pasta Constant, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai poder ver aqui? Vamos ver dois arquivos. Esse arquivo polymesh aqui é a malha que a gente gerou, lá com aquele comando blockmesh que a gente rodou. E esse arquivo aqui, transport property, vai conter os constantes que são necessários para o problema. Esse solver aqui é muito simples, então a gente vai definir somente aqui a viscosidade cinemática, né? A viscosidade dividida pela massa específica. Uma viscosidade relativamente alta aqui para essa simulação, mas tudo bem. É um tutorial. Vamos voltar aqui. E por fim, né, a gente vai para a pasta System, que é a pasta mais complicada aqui para a gente entender. Vocês vão ver aqui que tem vários arquivos. Os mais importantes são o blockmeshdict, para esse caso, o controldict, o fvschemes e o fvsolution.
Vamos começar aqui pelo BlockMeshDict. O BlockMeshDict ele vai ser o dicionário que a gente utiliza para conseguir entender a geração da nossa geometria. É para isso que ele serve. Então, essa é uma maneira muito simples de gerar geometrias, né? O OpenFOAM tem vários geradores mais complexos que isso, ele tem interface com geradores muito mais avançados, como por exemplo o Pointwise, os geradores de Maran Salome, etc. Então isso aqui é só uma maneira mais inicial da gente conseguir gerar. E como é que a gente gera uma malha aqui com o BlockMesh? A gente vai poder ver isso com mais calma nos cursos a seguir, mas a essência é definindo, né, vértices específicos. Esses vértices específicos têm coordenadas, e a gente vai criar um bloco a partir desses vértices, que está definido aqui nesse hex 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números aqui são a ordem de cada vértice. Então, por exemplo, se eu trabalhar aqui nesse intervalo, esse 0, 0, 0 aqui seria o 0, esse 1 aqui seria o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o final. Essa segunda lista aqui, ela é a discretização em x, y e z respectivamente, e aqui a gente tem uma outra entrada que serve para a gente poder fazer um refino que varia ao longo do comprimento. Se a gente descer um pouco mais no arquivo também, a gente vai encontrar um dicionário aqui que vai dar informações para a gente sobre as condições de contorno que a gente criou. E aqui a gente vai criar as condições também com base nos vértices, podendo trabalhar aqui com uma combinação ali de 4 vértices para formar uma face. E é assim que a gente vai criar essa malha, uma malha bem simplesinha, mas que já vai servir bem aqui ao que a gente precisa. Beleza, a gente acabou de ver o BlockMeshDict, vamos ver agora os outros arquivos. Outro arquivo que é muito importante é o ControlDict. O ControlDict ele vai definir uns parâmetros um pouco mais externos da simulação, com relação à entrada de salvamento de arquivos, qual passo de tempo que eu vou utilizar, de quando em quanto tempo que eu vou salvar algum passo de tempo. Então nesse arquivo aqui eu vou ter, por exemplo, em quantos segundos termina a minha simulação. Nesse caso aqui termina em 0.5 segundos. Meu ΔT vai ser de 0.005 e o meu intervalo de escrita vai ser 20 passos de tempo, ou seja, 20 vezes 0.005. Existem outras maneiras de configurar isso aqui. Eu posso configurar, por exemplo, para ao invés de salvar de passos de tempo, eu posso salvar simplesmente, eu quero salvar de 1 em 1 segundo, por exemplo. Fica mais fácil para muitos problemas. Posso escolher comprimir meu passo de tempo em um ponto zip, né, ou botar um binário ali para poder ocupar menos espaço. Mas o ControlDict ele serve para isso, ele é um arquivo um pouquinho mais focado nessas entradas ali de controle, né, como o nome diz. E agora que a gente viu o ControlDict, né, a gente pode ir para a parte mais numérica da simulação, né, que vai estar nos arquivos FVSchemes e FVSolution. Esse FV aqui, no FVSchemes, FVSolution, para que ele serve? Ele serve para a gente poder trabalhar com justamente a parte de volumes finitos ali e da solução da matriz que foi gerada por volumes finitos. Então, se eu olhar aqui para o arquivo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os operadores, né, operador temporal, gradiente, divergente, laplaciano, etc. E os esquemas de discretização que eu vou usar. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Euler implícito para resolver meu problema. Aqui eu estou usando linear, né, diferenças centrais para resolver o gradiente. Não para resolver, né, para discretizar. O divergente está sendo tratado de maneira linear, eu posso trocar isso aqui, caso eu queira, para um upwind, por exemplo. O laplaciano também está sendo linear. Então é aqui que eu defino como que eu discretizo aquela minha equação diferencial que eu tinha que resolver no meu problema de engenharia. E aí, né, o FVSolution ele vai ser o dicionário onde eu vou definir como que eu vou resolver a matriz que eu acabei de criar pelo método de volumes finitos. E aqui eu vou usar um solver linear, por exemplo, para pressão, que é o PCG, que é o gradiente conjugado pré-condicionado. Eu vou encontrar aqui também o algoritmo piso aqui para poder resolver o acoplamento pressão-velocidade, que é algo que a gente vai ver com mais calma nas aulas a seguir. Então, aqui que a gente vai definir justamente como que eu consigo chegar efetivamente numa solução que faça sentido, depois de discretizar meu problema. Beleza, então. A gente acabou de ver aqui como que a gente consegue resolver a geometria, como a gente gera a geometria, como a gente configura o básico da simulação. Vamos rodar ela, né? Eu rodei o comando BlockMesh antes, mas vamos rodar ele de novo aqui só para a gente poder ver. Rodei ele aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero rodar a minha simulação. Para isso, basta utilizar o comando icofon, que é o nome do solver aqui, que é o nosso algoritmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar.
Quando eu apertar Enter aqui, ele vai fazer aqui um log. Vocês devem estar vendo aqui que já rodou bem rápido esse tutorial. Foi bem rapidinho. E esse log, né, vai ter as informações principais aqui, ó, o tempo que foi rodado, qual que é o número de current, que é um parâmetro muito importante, qual que é o resíduo do meu solver de sistema linear, qual que é o tempo de execução, qual que é o erro de continuidade da minha simulação. E isso aqui vai ter salvo, né, quando a gente vê o resultado da simulação, vocês vão ver que vai ter salvo aqui 0.1 segundo, 0.2, 0.3, etc. E a gente vai ter acesso a isso. Se eu voltar agora para o Paraview, habilitar aqui novamente o Internal Mesh e voltar para cá, se eu apertar o comando refresh aqui em cima, né, reload files, ou apertar F5 simplesmente, o que vai acontecer? A gente vai ter acesso aos tempos da simulação. Então agora eu vou poder ver o arquivo U, poder ver o arquivo P, e eu vou ter acesso aos resultados. Para eu poder ver o resultado, basta eu clicar aqui nesse tempo aqui para poder avançar o tempo da simulação. Então aqui, por exemplo, a pressão, vocês devem ter visto aqui que ficou um azul meio estranho. Eu cliquei aqui nesse olhinho para mudar a escala. Aqui eu estou vendo o campo de pressão. E eu posso ver também o campo de velocidade aqui, que a gente resolveu. Essa malha aqui é uma malha bem simples, né, rápida de rodar, que vai ter um resultado aqui com um erro, né, associado à malha. Mas a gente já pode ver aqui os campos da nossa simulação. E a partir daqui, né, a gente começa a ver um pouco de pós-processamento, que é basicamente a análise desses resultados. Vamos começar aqui então mudando a cor desse esquema de cores aqui. A gente pode clicar nesse comando aqui em cima, né, que vai ter o Edit Color Map. Quando eu clico nesse comando aqui em cima, eu posso habilitar em Choose Preset aqui, vai aparecer algumas opções. Se vocês clicarem aqui nesse Default, vai aparecer mais opções ainda. Vou escolher aqui essa opção Blue to Red Rainbow. Posso clicar aqui ou pesquisar aqui em cima. Cliquei. Mudou um pouquinho o esquema de cores. E eu posso também, caso eu queira, né, eu posso trocar a escala. Eu posso botar a escala logarítmica, posso botar uma coisa com opacidade, posso fazer várias coisas aqui para ter a solução que eu quero. Além disso, né, eu posso também escolher mostrar o campo interpolado, ao invés de ter esse campo aqui mostrando as células. Então, se eu clicar aqui nesse U, vocês vão ver que ele vai interpolar aqui o resultado. E ele vai interpolar com esse número de valores aqui que está aparecendo no meu mouse. Se eu botar, por exemplo, 23 ao invés de 256, vai ficar uma curva de nível aqui, um pouco mais simples aqui, que pode ser interessante também para caso alguma pessoa queira ver. Reparem, né, que essa malha é uma malha bem bruta, né, não tem muita resolução, então a acurácia desse meu problema vai ser relativamente baixa, né? Caso eu queira rodar uma solução melhor, eu vou ter que ter uma malha mais refinada. Mas o que a gente pode ver daqui, né? A gente pode ver que essa parede aqui acelera o escoamento e a gente vê que existem magnitude e velocidade maiores aqui, que são propagadas a partir desse deslizamento. Se eu clicar aqui, eu posso ver as componentes em X, Y e Z do meu caso. Então vamos ver aqui em X rapidinho. Em X a gente vê que tem um deslizamento aqui bem intenso, e aí tem uma magnitude aqui negativa no meio. Em Y eu tenho um campo aqui bem interessante que mostra uma certa recirculação, né? Aqui para a esquerda eu tenho uma descida, para a direita eu tenho uma subida aqui desse X. E agora eu posso também querer ver as linhas de corrente. Como é que eu faço para ver as linhas de corrente, né? Se eu apertar Ctrl espaço, vai aparecer um menu de pesquisa no Paraview. Eu posso botar aqui Stream, vai aparecer aqui a opção Stream Tracer. E quando eu clico nela, né, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui em Apply, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma linha de corrente, mas está meio estranha, né? Não está muito legal para nossa análise. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa visualização? Eu vou aqui em Coloring, ou aqui em cima também, caso eu queira. Posso habilitar para mostrar a velocidade, ao invés de habilitar a pressão para ver. Eu posso também escolher, se eu descer aqui nesse menu de propriedades, eu posso escolher diminuir o número de linhas de corrente. Então, ao invés de ter 1000, que está aqui nesse Resolution, eu posso botar simplesmente 50, por exemplo, que vai ter muito menos. Mas também não está muito legal ainda, né? Eu posso mudar um pouquinho a linha pela qual eu vou fazer a minha medição. Agora já está um pouco mais interessante. Então eu posso botar aqui, mexer nesses parâmetros, trabalhar aqui com isso um pouco para ter a resposta que eu quero. Vamos manter 50 por enquanto. E eu posso, se eu quiser, né, até habilitar essa opção daqui de cima e deixar ela meio opaca. Porque aí desse jeito eu consigo ver com uma certa transparência aqui as minhas linhas de corrente. Eu posso habilitar aqui Story de Color e eu tenho o meu domínio com a linha de corrente em cima.
Além da linha de corrente que eu posso fazer, né, eu posso também fazer um campo vetorial, né, que é bem interessante também para ver umas setinhas com a direção. Para isso, eu vou pesquisar de novo, habilitar a opção Glyph aqui, e essa opção Glyph vai ter mais configurações. Eu posso escolher o tipo de Glyph, né, pode ser uma seta, vou manter como uma setinha agora. Vou pedir para ela ser orientada em função da velocidade, e também vai ser escalada em função da velocidade. Quando eu clicar em Apply, olha o que vai acontecer. Eu tenho várias setinhas aqui, posso escolher a cor delas aqui também. Vocês reparam que as setinhas são maiores aqui, perto da parede, e eu tenho uma baixa magnitude de velocidade, tanto aqui no meio dessa região aqui de recirculação, como também perto das paredes. Posso mexer aqui um pouco na escala, caso eu queira, né? Se eu quiser aumentar um pouco o tamanho das setas para ficar mais visível, por exemplo aqui. E isso aqui é uma maneira bem simples de visualizar os dados. Outra maneira bem simples também de a gente poder avaliar esses resultados é gerando gráficos, né, ou até mesmo histogramas. No nosso caso, vamos fazer um gráfico aqui bem simples, clicando nessa opção Plot Overline, onde meu mouse está circulando, e eu vou clicar aqui para habilitar o eixo Y. Quando eu clicar, ele vai abrir uma nova tela para mim, que vai gerar aqui a pressão e a magnitude de velocidade em função dessa reta que eu tracei aqui. Eu posso, né, mexer um pouco nesse gráfico. Eu posso, por exemplo, ao invés de mostrar a magnitude ou mostrar a pressão, eu posso mostrar a componente da velocidade em x e a componente da velocidade em y. Vocês veem aqui que são ordens de grandeza diferentes uma da outra. Bem interessante. Outra coisa que eu posso fazer também é mudar um pouco o estilo do gráfico. Então eu posso, por exemplo, escolher aqui a pressão, que eu acabei de habilitar aqui. Posso mexer na line thickness aqui para deixar minha linha mais grossa, caso eu queira. Eu posso também trabalhar em editar o próprio gráfico. Para fazer isso, eu vou ter que clicar no gráfico aqui para ele ficar circundado em azul. Quando eu fizer isso, eu vou poder escolher, inclusive, meu eixo X. Então eu posso, por exemplo, fazer um plot da minha velocidade em Y em função da velocidade em X. Isso não faz muito sentido físico, mas caso eu quisesse fazer isso, eu posso. Voltar aqui para a pressão para a gente ter uma resposta que faz mais sentido. Eu posso mexer a origem do meu gráfico, então eu posso clicar aqui em Left Axis Use Custom Range. Posso mexer aqui também para reorganizar meu gráfico. Então tem várias opções aqui que eu posso fazer para trabalhar aqui com o meu resultado. Isso aqui a gente pode também, caso a gente queira, exportar, clicando no botão File e nesse botão aqui Export Scene. Isso aqui vai deixar a gente salvar um CSV ou um arquivo de texto que vai poder deixar a gente poder plotar esses gráficos aqui no próprio Python ou algum outro software de preferência para gerar gráficos. Posso também salvar essa imagem aqui pelo próprio Paraview para poder utilizar em um relatório ou algo do tipo. Então, esses processamentos são muito importantes aqui da gente se trabalhar e entender como a gente consegue fazer esse tipo de análise. Bom, então para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o básico aqui do Paraview, de uma primeira simulação com OpenFOAM. E essa vai ser a primeira simulação de muitas que a gente vai fazer ao longo desse curso, né? Os módulos a seguir vão ser mais práticos. A gente vai focar em priorizar no entendimento de várias simulações com físicas diferentes, entendendo aqui como aplicar o OpenFOAM para simulações de transferência de calor, escoamentos compressíveis, escoamentos turbulentos, escoamentos multifásicos, para diversas aplicações, de modo que a gente consiga, então, entender um pouco mais como utilizar o CFD para problemas de engenharia genérico. Muito obrigado pela presença e até a próxima.